Oi, você tem alguns minutos para mim? Você sabe a diferença entre gerenciamento de crise, monitoramento e rastreamento de cargas? E sabe como essa tecnologia e serviços estão colaborando com a logística? Para responder a essas perguntas e muitas outras, o Minutos Corporativos recebe Sileneu Nunes. Ele é presidente da Gristec. Gristec é uma associação que agrega as principais empresas deste setor. Silineu também vai nos contar sobre uma iniciativa super bacana que vai beneficiar toda a cadeia. Já deixa o seu curtir, compartilha esse episódio e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, pode fazer isso agora. Claro, se você quiser e puder. Eu também convido você a clicar no sininho e ativar a notificação. O YouTube não te mostra todos os vídeos se você não clicar no sininho. E imagina quanto conteúdo relevante e interessante tem para a sua transformação aqui dentro do nosso canal. E você não sabe. Então é isso. Depois da vinheta, fique conosco, porque o papo é bom. Sileneu Nunes, é um enorme prazer ter você aqui no Minutos Corporativos Intermodal. Seja muito bem-vindo e, desde já, muito obrigada por tudo que você vai compartilhar conosco. Obrigado, Ana. Para mim é um privilégio poder participar desse programa. Ai, que máximo, a gente que agradece sempre, ó. E aí, Sileneu, eu acredito que a gente já possa começar com a sua explicação sobre a diferença entre gerenciamento de risco, rastreamento e monitoramento de cargas. Porque é recorrente entender esses segmentos de atuação como um só? Sim e não. Depende muito como você quer classificar. A rigor, do ponto de vista técnico, são atividades bastante diferentes, né? O rastreamento de veículos ou de cargas, ele está dentro, vamos dizer, de um pilar chamado telemática, né? Que é você ter controles à distância, através de sistemas por ondas eletromagnéticas, telefonia, satélite, etc. E o gerenciamento de risco, ele está dentro de um outro pilar que a gente pode chamar de RegTech, Regulatory Technology, tecnologias de regulação mais ligadas a seguro, ao cuidado com o processo todo do transporte de cargas. Então, são atividades, os negócios são diferentes, mas elas são absolutamente interligadas, porque para o gerenciador de risco poder prestar o trabalho dele, ele precisa da ferramenta de tecnologia, de telemática, para poder controlar a localização e a situação do veículo o tempo todo e informações também sobre a carga, o motorista, etc. Então, elas se complementam nesse aspecto. Do ponto de vista do cliente, ele precisa das duas juntas e funcionando muito bem, que é o que interessa, né? É como é que se atende ao cliente, seja o embarcador, o transportador ou o usuário final da carga. Muito bom. Então foi ótima essa pergunta que a gente já deixa isso muito esclarecido, né? Ó, e como eu já te apresentei, você é o presidente da Gristec, então assim, ela congrega esses dois segmentos, gerenciamento de risco e as empresas de tecnologia para rastreamento e monitoramento. Então você pode nos contar Isso. um pouco da história da associação? Pois não. Bom, esses segmentos, os dois segmentos começaram no Brasil há coisa de 25 a 30 anos aproximadamente. O cuidado com o gerenciamento do risco para evitar o roubo de carga, ele começou, vamos dizer, 30 anos atrás, com a tecnologia disponível, e era basicamente através de telefonemas. Lembra do tempo que a gente ia no orelhão e ligava a cobrar? Já pensou? Então, o motorista parava nas estradas e ligava a cobrar para uma central que atendia e sabia onde é que aquele motorista estava. Com isso, ele sabia como é que estava a viagem do veículo. Não tinha outra forma de se falar, né? E, naturalmente, era bastante limitado o tipo de informação que você conseguia obter e o tipo de ação, de reação que você poderia ter. O processo foi evoluindo com a chegada dos primeiros rastreadores que operavam por satélite, cerca de 30 anos atrás, e é importante saber que tem dois tipos de satélite, né? Tem um sistema de satélite que é gratuito, chamado GPS, que hoje todo mundo está mais familiarizado, porque a gente usa o dia todo no nosso smartphone, é o sistema de localização global.
o GPS. E isso era muito novo, muito novidade na época. Então, você usava o GPS para saber a latitude e a longitude de onde estava o veículo, o receptor de GPS, e precisava de outro sistema, porque o GPS ele é unidirecional, só vem do espaço para a Terra, e não tem volta. O GPS não localiza, ele informa a localização, não é ele que localiza. Você calcula a localização a partir da informação que você recebe. E aí você precisa de outro sistema para transmitir essa informação da localização, que os primeiros sistemas do Brasil usavam satélites geoestacionários. O mais famoso é a Autotrack, do Nelson Piquet, foi um dos pioneiros. Teve também da Controlsat, que usava o satélite Inmarsat. Então, usava o satélite para devolver a resposta e se comunicar com uma central de monitoramento. E os primeiros gerenciadores de risco, então, aproveitaram essa tecnologia para poder, então, saber o que estava acontecendo no veículo e poder trocar alguma mensagem com o motorista. Era um sistema, assim, bastante simples, muito porque originalmente eles não eram voltados para segurança. São sistemas que foram trazidos do exterior, e lá no exterior eles eram usados mais para controlar a situação. Em inglês se chama dispatching, que é controlar o processo da viagem. Aqui não, aqui precisa ser acrescentada a função de segurança, porque o Brasil já tinha um problema muito sério de roubo de carga. Então, as gerenciadoras de risco, nessa época, já sabiam, já tinham sistemas de pesquisa do cadastro do motorista, para saber se aquele motorista tinha ou não antecedentes, e, em paralelo, começaram a usar esses sistemas de rastreamento para saber o que estava acontecendo nos veículos. Então, começou assim. Eu diria que essa parte de uso dessas duas tecnologias para funções de segurança acabou sendo uma espécie de uma jabuticaba aqui no Brasil, porque a gente, mesmo quando nós começamos a Omnilink e outras empresas, se viajava para o exterior, não tinha esse problema para ser resolvido. Os sistemas continuavam sendo sistemas basicamente de localização. E aqui a gente precisava ter sensores nas portas, trava eletromagnética na porta, sensor no engate da carreta, trava eletromagnética no engate da carreta, uma série de funções de segurança, porque o problema da segurança aqui era muito maior. E isso foi o problema que gerou a oportunidade de diversas empresas desenvolveram sistemas muito avançados. E nós temos hoje um know-how diferenciado, né, nas duas vertentes da Gristec, tanto no gerenciador de risco como nas tecnologias de telemática. Nós temos um know-how muito diferenciado para evitar o roubo da carga e também, mais recentemente, também evitar os acidentes. Enquanto você estava explicando aqui, eu estava pensando o quanto evoluímos, o quanto era difícil, né? E o quanto a gente tem que dar mais valor, assim, por tudo que essa tecnologia e tudo isso vem acrescentando, né? Vem só somando ao longo do tempo. E aí, já vou fazer até uma informação, uma afirmação, na verdade, que é uma pergunta, portanto, seja então no gerenciamento, seja na tecnologia, é um segmento que está em constante evolução, certo? Está em constante evolução e a história dele é um segmento que foi se desbravando, é um segmento, a gente fala muito de startup hoje em dia, tudo, mas essas empresas foram startups, na época não existia muito essa expressão e nem essa moda toda, nem sequer os investidores como a gente vê hoje, mas foram startups que desenvolveram soluções disruptivas. Então, vamos aqui. Você não lembra disso, mas um monte de gente que nos assiste lembra quando os guias de trânsito eram mapas em papel. Então, você olhava o mapinha, as ruas ali, ou as estradas, o guia quatro rodas, tal, era tudo mapa em papel. As empresas, então, tiravam imagens desses mapas em papel e punham no software e faziam um processo de interpolação dos dados para saber mais ou menos onde estava o veículo, olhando para um mapa em papel que era uma imagem, não tinha uma precisão de localização. A Omnilink foi a primeira empresa a trabalhar com mapas digitais, em que você tinha as ruas, as avenidas, as estradas, e você podia ter a latitude e longitude exatamente no ponto em que estava o veículo. Então, sair do mapa de papel para ir para o mapa digital foi um grande avanço. Sair do sistema, numa época que não tinha nem sequer telefonia celular, e você conseguir monitorar um veículo à distância por satélite, foi um grande avanço. A Omnilink lançou o primeiro sistema de rastreamento por celular para proteger as cargas urbanas, porque o sistema via satélite era muito caro
para ser operado dentro das cidades. E nas cidades, quando chegou a primeira telefonia celular analógica, também talvez você não lembre, mas era um sistema muito rudimentar, banda A, que a gente chamava, ainda eram as estatais, né? Telesp celular, Telerge celular, Telesp, como é que chama? Telepar e tal. E essas empresas operavam o celular analógico, aquele que dava um monte de problema, tinha problema de clone, quando você estava andando na marginal, mudava de antena, caía a ligação. Mas foram os primeiros sistemas e começou a ser desenvolvido toda uma cultura de rastreamento a partir dessa situação, né? E foram surgindo novas tecnologias, aí veio a privatização, veio a banda B, depois da banda B chegou a TIM, foi a pioneira com o GPRS, o que a gente chama de 2G hoje, e que ajudou muito e tem uma propagação enorme. Então, o tempo todo, as empresas foram desenvolvendo novas tecnologias e hoje a gente tem sistemas extremamente avançados de telemática funcionando no país. E as gerenciadoras de risco também avançaram muito, porque essa coisa do cadastro do motorista também precisa de tecnologia para você ter certeza que você não está sendo fraudado, né? Porque vamos dizer, o bandido que quer roubar uma carga, ele age a partir dos dados que ele tem. Então, ele tenta falsificar a carteira nacional de habilitação, falsificar, tomar a identidade de um motorista que não é ele e tal. Então, as gerenciadoras de risco, as pioneiras, desenvolveram sistemas, por exemplo, de reconhecimento facial, que compara a foto da pessoa que está lá pegando o veículo com a foto que está no arquivo da CNH lá no Serpa, por exemplo. Então, para ter certeza que o motorista é o fulano que está dizendo que é o motorista. São sistemas muito avançados hoje para tomar conta disso. E para esse sistema avançado funcionar na velocidade que precisa, também tem muita tecnologia de processos, né? Processos robóticos, processos automatizados, para que isso flua rapidamente. Por exemplo, uma coisa que surgiu mais recentemente com várias startups são os portais de oferta e demanda de frete. Então, você tem uma carga e você faz uma oferta e aparece um monte de transportador ou de motorista que quer transportar aquela carga para você. Isso precisa ser feito, é um match que é feito online na plataforma, e para você poder completar essa viagem, por exemplo, se tiver necessidade de fazer seguro e tiver alguma exigência da seguradora, você precisa fazer um cadastro do motorista também online e um checklist do veículo também online. Então, para isso tudo funcionar na velocidade adequada para uma transação online, os sistemas todos têm que ser muito automatizados. Isso também é um progresso recente. As empresas estão acompanhando essa velocidade incrível que a gente está vendo na logística como um todo, né? Principalmente pós-pandemia, aí, em que o comércio eletrônico, a entrega domiciliar, principalmente, cresceu muito. Sim, ó, você tocou em um ponto muito interessante, muito importante. Essas informações todas são muito ricas, muito importantes. E aí, você tocou ali no final, na cerne da questão. Quando é que a gestão de risco e a tecnologia começam a olhar para a logística e como que essa parceria se consolidou? Olha, a logística não era uma coisa assim muito preocupante, não era muito online, vamos dizer. Preocupante, claro que sempre foi. Mas, de modo geral, os embarcadores, eles tinham programas de roteirização, tudo offline. Eles organizavam o plano da viagem e soltavam a viagem e não acompanhavam essa viagem. Isso foi durante umas décadas aí, em que os sistemas basicamente eram usados mais para segurança e apesar de os sistemas de rastreamento usados para segurança mandarem uma informação de 2 em 2 minutos, muito rica, com uma série de dados, latitude, longitude, velocidade, que rua que está, que estrada que está, sensores, essas informações não eram trabalhadas, porque o objetivo ali era só segurança. Mais recentemente, principalmente depois que começou o comércio eletrônico, porque o comércio eletrônico trouxe um perfil diferente de destinatário, destinatário que está ansioso e precisa saber se recebeu ou não. Ele compra na internet, ele quer uma velocidade de entrega eu acho que o usuário do comércio eletrônico começou a puxar a necessidade de uma logística online. Então, o que a gente vê ultimamente é surgirem cada vez mais plataformas de logística online que controlam todo o processo,
usando as informações, seja dos sistemas de rastreamento ou do celular do próprio motorista, mas hoje você tem uma visibilidade muito grande da chamada última milha, né, que é a Isso. perna final da entrega, que você roteiriza para otimizar mesmo aquele percurso, você controla todo o processo para eventualmente ter que fazer algum rearranjo no meio do caminho, se for necessário, e você tem a prova de entrega. A prova de entrega também é um progresso muito grande, porque pela lei brasileira, é, a, o reconhecimento da receita precisa ser feito depois que você prova a entrega. E a prova de entrega, também pela lei mais anterior, ela é o canhoto da nota fiscal assinada. Então, você imagina que todas as entregas que acontecem no Brasil têm um canhoto sendo assinado e sendo devolvido. E as transportadoras têm salas e mais salas cheias de arquivos com um pedacinho de papel para provar que foi feita uma entrega. É uma burocracia absurda e agora já está aceitando mais o comprovante eletrônico da entrega. E por causa da facilidade dos smartphones, ficou muito tranquilo de fazer. Então, hoje, o entregador faz uma entrega e o recebedor, seja lá o porteiro ou o próprio destinatário, pode até assinar, pode fazer uma foto e comprovar eletronicamente que ele recebeu. Isso tira toda uma burocracia e agiliza muito, porque você imagina um embarcador que faz uma venda online e vai entregar em outro estado, ele tem que esperar chegar o canhoto de volta para poder reconhecer a receita daquela venda. Já Isso não faz o pensou? menor sentido nesse tempo. Não faz mais, né? Então, eu acho que o comércio eletrônico, né, fechando a tua pergunta, ele gerou muito essa coisa da logística online. Vamos otimizar todo esse processo de logística, porque o cliente está reclamando mais, o cliente está mais exigente. E aí surge a concorrência salutar, né? Então entra uma grande operadora, tipo a Amazon, começa a falar de next day delivery, e daí a pouco já está se falando em same day delivery, e daqui a pouco é 2 hours delivery. Nossa, é uma coisa incrível de ver, e como isso abre oportunidades, né? Para as novas startups, e tem um monte de startups aí ocupando esse espaço muito bem. Maravilhoso, é isso mesmo. E você falou sobre a pandemia, e aí não tem como a gente não falar dela, né? Então, assim, falando em pandemia e todos os seus efeitos no transporte rodoviário de cargas, as empresas dedicadas ao gerenciamento de risco tiveram um papel estratégico no sentido de dar suporte aos caminhoneiros em trânsito, indicando locais de descanso, postos de abastecimento e uma série de outras iniciativas que ajudaram a viabilizar a continuidade de distribuição de cargas em todo o país. Você poderia falar mais um pouco para a gente dessa É, iniciativa? isso foi muito importante, porque assim, o fato é que todo mundo foi pego de surpresa, né? A gente não tem muito histórico desse tipo de preparação, né? Diferente de um país aí que tem um pouco mais de tem experiência militar, que está sempre com as forças armadas funcionando e tal, como Israel, por exemplo, né? Tem uma cultura diferente e a gente aqui não estava esperando e de repente começou a ter esse problema e nós começamos a perceber os problemas reais do transporte de carga, né? Então, com essa coisa da pandemia, muitos postos fecharam e os restaurantes também dos postos fecharam e o motorista não tinha onde ter refeição. Às vezes não tinha onde abastecer. Então, a necessidade de ter uma inteligência por trás disso para ajudar aquelas viagens a serem feitas. Então, a mesma preocupação que tinha antes, que era garantir uma viagem segura, evitar o roubo de carga, agora era acrescentar, além disso, acrescentar uma viagem viável, uma viagem que ele pudesse chegar no destino adequadamente. E isso precisou de ações de campo, várias iniciativas de portadores também, de embarcadores, até algumas startups, como a SOS, fizeram isso, foram para as estradas, distribuir álcool em gel, sabonete, fazer exames, distribuir quentinhas e orientar os motoristas onde que eram os locais adequados que eles poderiam parar para tomar banho, para ir, né, ir no banheiro, essas coisas todas Sim, são absolutamente necessárias na estrada. Mas foi uma coisa assim muito de surpresa e chocante, porque isso ia parar tudo, mas ao mesmo tempo isso parou uma série de ações que foram suficientemente eficientes para não parar nada. E acho que acabou mostrando que o conjunto todo de stakeholders, né, da cadeia de suprimentos aí funcionou bem e as cargas continuaram fluindo. Não lembro de ter nenhum tipo de problema por falta de carga assim muito grave naquela época. A gente teve problemas de importação,
né, porque pararam algumas importações, seja por falta de componente na China, falta de exportação da China, seja aquele problema do navio lá no Canal de Suez. Mas a gente não teve paradas aqui devido a problemas de fluxo aqui no Brasil, porque teve as ações de compensação muito rápidas. Isso foi uma coisa muito legal de constatar. Ô, Sileneu, isso que você está nos contando, né? A gente que é o leste maio, que recebe o produto em casa, a gente nem parou para pensar tudo isso que estava acontecendo com quem tinha, né? Com quem tinha que nos entregar, como todo esse processo. Então, agora você contando, parei para pensar, nossa, aconteceu tudo isso mesmo, né? E aí a gente também viu que aumentou, portanto, teve o crescimento do e-commerce, né? Em paralelo a isso, né? Devido à pandemia também. Olha, os números, a gente tem um problema com estatística, mas assim, alguns levantamentos que foram feitos falam em 50% de aumento no e-commerce, outros falam em 75%. Mas eu diria assim, isso são números do e-commerce de produtos, né? Produtos, por exemplo, o e-commerce de grocery, de supermercado, aumentou 800%. Ninguém comprava supermercado online. Vamos conversar. Né? Não era uma prática. Todo mundo, eu adoro esse supermercado. Ir lá, olhar, escolher. Sempre foi uma coisa muito típica da pessoa ir fazer o supermercado, fazer a feira. Né? E como veio a pandemia, as pessoas pararam de fazer isso. E aí, várias startups, iniciativas começaram a fazer até supermercado online. Isso aumentou muito. E também, naturalmente, aumentou o roubo de carga. Né? Então, teve que se tomar todas essas providências nesse novo cenário. Surgiram novas modalidades, né, até de profissões. Agora, mesmo falando um pouco fora da área de gerenciamento de risco, mas assim como na crise que a gente teve alguns anos atrás, surgiu todos esses motoristas de aplicativos, né? Surgiram os aplicativos e os motoristas de aplicativo, e muita gente que estava desempregada pôde ter uma remuneração trabalhando. Agora foram os entregadores e os shoppers, né? Hoje tem um monte de gente que são shoppers, as pessoas que fazem as compras do mercado para você, e esse exército enorme de entregadores. Hoje, você vai em alguns condomínios, tem fila de moto parada na porta, né? O tempo todo. Antigamente era só pizza que se entregava, agora... E no final de semana, né, Sileneu? Mas... agora entrega tudo. Tudo, absolutamente tudo. Muito bem. Olha aí, tudo mudando mesmo, a cultura e etc, né? E aí a gente vai falar do 5G, chegada do 5G e o impacto na forma de transmissão de dados. Como que você vê esse cenário? Bom, primeiro assim, o 5G ele é um fato atual, e daqui a pouco vai ter o 6G, depois o 7G, etc. Não é para ter tanta surpresa assim, nós não estamos fazendo uma mudança tipo água para o vinho, 8 para 80. Inventando a roda, né? Não é. É simples, não é nada disruptivo, é apenas a evolução natural. Como eu comecei contando a história, né? A gente começou lá que não tinha nem celular, depois celular analógico, banda B, banda C e assim por diante. Bom, o 5G ele está trazendo uma série de canais, e a vantagem do 5G é que ele já traz as coisas mais organizadas. Então, ele traz diversos canais que você pode usar o canal para aplicação adequada para aquele canal. Então, você vai ter condições de usar um meio muito bom para transmitir imagens, por exemplo, você vai ter um meio muito bom para transmitir dados, e vai ter um meio muito bom para transmitir short burst, que é pequenos pacotes de dados. O rastreamento de veículos, ele usa pequenos pacotes de dados. Ele não precisa de muita banda, não precisa de muita coisa. Por isso que ele funciona muito bem no 2G até hoje. E o 2G hoje ele vai muito bem, obrigado. Existem 12 milhões de aparelhinhos funcionando no 2G no Brasil hoje. Isso não é pouco, e nem em termos de valor, nem em termos de importância. Máquinas de cartão de crédito, sistema de rastreamento, alarmes e um monte de outros equipamentos. Então, o 2G continua vivo. Naturalmente que vai ter uma migração do 2G para os novos canais que estão surgindo, então eles têm nomes, né? O pedaço que vai fazer comunicação de dados de pacotes pequenos pode ser chamado de CAT-M1, é um padrão técnico, tem outro que chama-se Narrowband, é outro padrão técnico. E, independente do 5G, surgiram mais algumas redes urbanas também, que são chamadas LPWAN, Low Power Wide Area Network. Temos duas aqui funcionando nas principais cidades do Brasil já, que são formas de comunicação para pequenos pacotes de dados muito barato e muito eficientes. Então, nós temos hoje muito mais opções para comunicar dados do que tínhamos 20 anos atrás, por exemplo, 25 anos atrás,
quando eu comecei. E, naturalmente, você tem que escolher o sistema de comunicação adequado para o teu negócio. Então, se você quer rastrear um veículo e controlar segurança com relação a roubo e segurança com relação a acidente, né, que é security safety, você precisa de um tipo de canal de comunicação. Se você está monitorando a internet das coisas, quer medir temperatura, por exemplo, a temperatura não varia bruscamente, então você pode usar outro canal de comunicação. Então, o legal é hoje você usar a tecnologia mais adequada para aquilo que você precisa, olhando questões técnicas e questão de preço, de cobertura e tal. Então, nós temos opções hoje, isso é o mais legal de tudo. Eu, nossa, adoraria estar começando um projeto de um novo sistema de telemática hoje, porque tem muito mais opções do que tinha 25 anos atrás. Ah, que bacana. E aí, falando nessas inovações tecnológicas, no que as empresas estão investindo hoje quando se fala em minimizar o risco e aprimorar a eficiência operacional? Bom, eu vejo que o processo, a evolução para todas as empresas, né, diante dessa chamada nova economia, que todo mundo está sujeito a toda transformação digital já chegou, nós já estamos dentro dela, e agora o que está mudando é a economia. Na nova economia, você precisa de melhorar processos, existem metodologias modernas de melhorar processos, você precisa de aproveitar as novas tecnologias, então tem muita troca de tecnologia. Hoje, os sistemas de inteligência artificial, de bancos de dados, de processamento na nuvem, podem substituir um monte de sistemas antiquados. Então, você muda processo e tecnologia, mas, principalmente, na minha opinião, é que é essencial mudar também o mindset das pessoas, mudar a cultura da empresa. Essa combinação é a ideal. Se você não mexer numa dessas três pernas, a coisa não para. Então, você precisa de tecnologia, processos e cultura moderna, cultura avançada, que precisa de investimento para isso. Parece mais natural investir em tecnologia, comprar um banco de dados, comprar uma empresa, tal, mas você não compra cultura. Cultura você desenvolve, transforma. E isso é um investimento de mais médio prazo, mas não por isso ele é menos importante. Eu, ao contrário, eu acho que ele é essencial. Muito ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, eu quero saber uma coisa aqui. É verdade que a Agristex está preparando um anuário do setor? Finalmente. E você Finalmente. poderia, então, nos contar um pouco mais sobre essa iniciativa? Olha, o maior desafio dessas associações de classe é botar um monte de concorrente para trabalhar junto. Então, quando a gente fundou a Agristec, eu estava lá desde o começo, né, o Ciro Bonavora, que é o fundador era o presidente da Buoni, ele foi também o primeiro presidente da Agristec, e a gente sentava na mesa, todo mundo olhando meio de lado, meio desconfiado, esse cara aqui, né, esse cara vai pegar minhas informações, vai roubar meus clientes e tal. E aí eu sempre quis fazer um anuário, queria saber um pouco dados de mercado, eu sempre gostei de estudar mercado. No Brasil, você tem muito pouca informação sobre mercado. Nessa nossa área de transporte, tem o relatório da Anfávia lá que fala sobre os veículos fabricados todo mês. As informações de licenciamento de veículos eram muito ruins. A NTT, só recentemente, tem algumas estatísticas. E os sindicatos de transporte de carga, as associações de classe, tinham lá as informações sobre o roubo de carga. Mas o fato é que não conseguia montar um business plan, e eu sempre fiz business plan para buscar investimento, sempre quis trabalhar com essa visão, não tinha informações. Então, a gente sentava assim numa mesa e falava, bom, vamos ver qual que é o nosso mercado. E só que ninguém queria falar quanto tinha vendido, quanto estava faturando para o outro. A gente falou, vamos escrever num papelzinho anônimo, a gente dobra, põe ali, e todo mundo, ninguém viu o que o outro escreveu, e alguém neutro tira e olha os números de soma. A primeira foi assim. E aí nós fomos trabalhando juntos, foram aparecendo problemas comuns às empresas. E aí a gente foi aprendendo a trabalhar junto. E nunca levamos assuntos comerciais, assuntos que separam as empresas, e sim trabalhamos o que nos une. E nós, ao longo desses muitos anos de Gristec, achamos uma série de pontos em comum e foi aumentando mais a confiança uns nos outros. Tentamos fazer um relatório mais conceitual em 2014, ficou bom, era o que deu para fazer na época. Agora nós decidimos fazer um anuário mais completo. Porque eu tenho recebido, eu como presidente, sou muito acionado por empresas do exterior que querem conhecer o nosso mercado, querem saber se vale a pena investir no Brasil e tal, e a gente não tinha nada para dizer. Então, nós decidimos fazer um anuário e contratamos uma equipe muito legal,
com apoio da OTM, e a Valéria está fazendo esse trabalho de coordenar todas as entrevistas. Estamos entrevistando um monte de pessoas relevantes no mercado, não só associados. Então, nós estamos entrevistando também empresas do setor que não são associadas e empresas do setor que são laterais, digamos, fornecedores, parceiros, transportadores, clientes, seguradoras, enfim, nós estamos tentando dar uma visão completa de todo o ecossistema de gerenciamento de risco e telemática no Brasil. Está ficando bem completo, bastante conceitual. Ainda não tem todos os números que eu gostaria de ter, da forma como eu gostaria de ter, mas é o primeiro volume e está sendo um bom kickoff. Aí, o ano que vem, eu tenho certeza que vai ter mais detalhes, porque também o processo é esse: a gente vai ganhando confiança e vai trazendo mais informações e menos barreiras. É isso mesmo. Ó, primeiramente, parabéns pela iniciativa. Vai contemplar todo mundo, né? Todo o setor, e é isso, assim, também todo um ecossistema muito maior, né? Então, parabéns. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo aqui está muito feliz e ansioso por saber disso. Então, que maravilhoso, muito sucesso. Depois vocês podem voltar aqui para contar sobre isso. Não, eu estou pensando, isso aqui é um spoiler, né? Porque eu não lancei ele ainda. Ai, Olha só, você me pegou distraído. Estamos aqui em primeira mão, ouvindo do presidente. Quanta honra, que bom, muito maravilhoso. Então, ó, vamos comemorar. Muito obrigada aqui, ó. Ciline, o papo tá incrível, porque você é muito didático, muito gentil em nos colocar numa linha do tempo, né, para compreender como era, como está e como pode ser. A gente continuarei aqui, então, assim, desde já, e mais uma vez, vou te agradecer sempre. E a gente está indo para a última perguntinha, que é aquela seguinte, né, aqui dentro do Minutos Corporativos, que se você, Cilineu, pudesse conversar com alguém no âmbito pessoal ou profissional da sua vida, com quem você conversaria? Poxa, boa pergunta essa. Olha, no âmbito pessoal, eu gostaria de conversar com meu pai. Faz 30 anos que eu não converso com ele. Seria muito bom. Cheguei a estar por aí. No âmbito profissional, as duas eu precisaria de algum recurso mediúnico. Seria com o Steve Jobs. Oi. Que é o cara que eu admiro muito. Que bom. E é um cara que revolucionou. Nós estamos falando aqui um monte de coisa que ele inventou. Ele fez o primeiro computador que parou de pé, né, que virou computador mesmo. Ele fez o primeiro smartphone que virou smartphone mesmo. E, enfim, é um dos gênios da humanidade. Ó, Cilineu, eu tenho certeza que essas duas pessoas estão muito felizes com tudo que você vem fazendo, viu? Então, assim, tanto o seu pai quanto o Steve estão muito felizes e honrados com o que você vem fazendo. Então, obrigada por dividir isso conosco. Muito mais sucesso para você. E obrigada por você estar aqui no Minutos Corporativos da Intermodal. Sou eu que agradeço. Sucesso para todos nós. Saúde também. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado.